galera, tudo bem? Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2022 e esse é o momento, geralmente o começo do ano, janeiro, é o momento onde a gente começa a planejar nossas provas para o ano. E eu sei que tem muita gente que quer correr uma maratona, que sonha em correr uma maratona, mas não sabe se está na hora, se já pode sair da meia maratona e ir para a maratona. Assim como também tem gente que quer entender, quer saber como funciona, quantos quilômetros por semana você precisa treinar para correr uma maratona. E a intenção desse vídeo é fazer isso. Eu busquei lá um estudo que fala qual que é uma margem segura, quantos quilômetros você devia correr por semana para conseguir fazer uma maratona de uma maneira segura. Então é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Bom, esse estudo foi feito na Dinamarca e lá os pesquisadores, após uma prova bem grande que tem lá, eles enviaram um e-mail para todo mundo que participou daquela prova. Nem todo mundo respondeu, obviamente, mas quem respondeu, eles foram classificados em 3 grupos. Um grupo foi as pessoas que treinaram menos de 30 quilômetros por semana, nas semanas que antecedem a prova. O segundo grupo foi de 30 a 60 quilômetros e o terceiro grupo foi mais de 60 quilômetros. Então percebe, 3 categorias, 3 grupos diferentes, digamos assim. Um grupo treinou menos de 30 quilômetros por semana no volume total, né, somando todos os treinos da semana, treinou menos de 30 quilômetros. O segundo grupo treinou entre 30 e 60 e o terceiro grupo treinou mais de 60 quilômetros por semana. Então, a primeira pergunta, a primeira coisa que os pesquisadores queriam encontrar é qual grupo que vai ter o maior nível de lesão, maior índice de lesão. O que eles perceberam foi que as pessoas que treinavam até 30 km por semana, elas acabavam tendo um maior índice de lesão pós-prova. Então, a gente já percebe uma coisa bem interessante aí. Se você não consegue treinar aí mais de 30 ou 40 quilômetros, você tem uma grande probabilidade de se machucar depois da prova. Você pode até concluir a prova, mas depois da prova vai ter geralmente algum problema, uma repercussão ainda vindo da maratona, né? Então, às vezes, fez a prova, terminou a prova, mas aí depois teve que ficar 2, 3 meses sem poder correr porque teve algum tipo de lesão durante a prova, né? E aí, obviamente, a gente tem, dentro de uma prova, a gente fica muito motivado a terminar a prova, né? Então, às vezes, você tá com dor, sabe que tem algum problema ali, mas você continua porque quer terminar. E isso pode acabar causando essa lesão. Depois eles colocaram entre o 30 e 60 km e acima de 60 km, basicamente tiveram o mesmo índice de lesão pós-prova, muito baixo. E aí a gente já vê que, se você quiser terminar uma maratona e não se machucar, não ter uma lesão pós-prova, a gente começa a ver que a partir de 40, 50, 60 km começa a ficar um índice seguro, mais ou menos seguro para que você não se machuque pós-prova. Esses caras também acabaram referenciando nesse mesmo artigo outros artigos. E nesses outros artigos eles mostraram que tem isso não é um consenso, mas tem muitos autores mostrando que pessoas que treinam consistentemente 60 quilômetros ou mais por semana têm uma tendência maior de se lesionar. Isso atletas amadores, né? Então a gente começa a ver o seguinte, bom, menos de 30 quilômetros a pessoa acaba se lesionando pós-prova. Mais de 60 quilômetros a pessoa acaba se lesionando antes de chegar na prova, porque tinha um volume muito alto de treino. Então, a gente percebe os dois extremos, né? Treinou menos de 30 km, se machucou pós-prova. Treinou muitas vezes mais de 60 km, se machucou antes da prova. Não é que todo mundo se machuque, é óbvio, é só um índice de lesão um pouquinho maior. Então, o que a gente vê? Para mim é meio óbvio, né? Se você treinou menos de 30 km por semana e conseguiu correr a prova, você tem uma probabilidade de se machucar muito alta durante a prova e que vai repercutir depois da prova. Agora, se você vem fazendo um volume de treino muito grande por muitas semanas, você pode se lesionar pré-prova ainda, antes de chegar na prova. Antes de chegar na prova, você já está machucado, já está lesionado. Isso não quer dizer que você não pode passar de 60 km. Não, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer é que você precisa estar preparado para receber aquela carga de 60 km. Inclusive, tem até um estudo que mostra que para a gente estar muscularmente, para o nosso músculo estar preparado para chegar a uma maratona, uma meia maratona, você tem que estar preparado para correr 2,5 vezes a distância da prova em uma semana de treinos. Então, no caso, uma maratona, você teria que estar preparado para correr aí 100 km por semana. É óbvio que a grande maioria dos corredores amadores não faz isso, não tem condições de treinar esses 100 km por semana, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, se você conseguir aumentar o seu volume de treino, é muito provável que você esteja melhor preparado
e que o seu resultado também vai ser melhor. Então, aqui a gente tem fica um pouco confuso, né? Porque eu acabei de dizer, pô, mas se eu treinar mais 60 quilômetros, eu tenho uma maior probabilidade de lesão. E se eu treinar mais, eu também provavelmente vou ter um resultado melhor. E aí, eu treino mais e me machuco para melhorar meu resultado? Como é que eu faço isso? Eu vejo que muita gente às vezes está pulando etapas, está chegando a correr uma maratona sem estar preparado para isso. Quando a gente fala que você vai ter um resultado melhor correndo 80, 90 km por semana, é porque o corpo tem que estar preparado para isso. E para o corpo estar preparado para isso, geralmente essa adaptação ela não é de 3 meses, 6 meses, um ano. É uma adaptação de vários anos. Até inclusive, muito se fala que o auge de um corredor amador geralmente é no 7º ano de prática consistente. Então você vem há 7 anos treinando de maneira consistente, você vai chegar no seu auge muito provavelmente. Há 7 anos ou a partir daí, né? Então minha sugestão é que antes de correr uma maratona ou antes de correr uma meia maratona, que você esteja preparado para receber aquela carga de treino. Então, pense o seguinte, se você já correu uma meia maratona, por exemplo, correu uma meia maratona e já vai para a maratona, é um pouquinho cedo, na minha opinião. Você precisa amadurecer um pouco mais naquela distância. Então, fazer 5, 6, 7 meias maratonas, conseguir ter uma carga de treino aí de 40, 50, 60 treinos por semana, até com uma certa facilidade, está tranquilo, não fica sempre cansado, não está sempre com dor muscular, aí sim você pode começar a pensar em correr uma maratona. É bem interessante a gente lembrar que você não vai estar sempre correndo essa quilometragem. A gente tem ciclos, né? Então imagine que você começou a treinar, você vai fazer 30, 35, 38, 40, 42, 45 e você vai aumentando seu volume de treino até chegar no momento de correr a maratona. Correu a maratona, depois da maratona, você vai cair drasticamente o volume de treino semanal para que o seu corpo possa se recuperar. Depois de um treino, você vai voltar lá para 20, 25, 30, 35. Então, a nossa melhora, a nossa evolução, ela não é linear. Ela sempre tem ciclos, né? Então a gente vai passando por ciclos de alta de treino, baixa de treino, alta de treino, baixa de treino. E dessa maneira é que a gente vai conseguir descansar e atingir sempre o nosso pico. Se a gente tiver sempre, por exemplo, você correu uma maratona, está lá fazendo 60, 70, 80 km por semana, depois da maratona, você já volta com esse mesmo volume de treino, é muito provável que você vai se machucar, e é muito provável também que você vai desistir do esporte, porque psicologicamente é difícil, né, continuar mantendo um volume de treino tão grande. E eu queria dar aqui algumas últimas dicas do que fazer para não se machucar e para ter um bom desempenho. A primeira delas o nosso sono e a nossa alimentação são extremamente importantes. Eu diria que é um tripé entre treino, sono e alimentação. São muito importantes as três coisas. A gente geralmente negligencia, principalmente o sono. A gente sempre acha que quando tem coisa demais para fazer, tem alguma coisa para tirar, a gente acaba dormindo menos para poder fazer outras coisas. Então não negligencie o sono. Aí pelo menos aí 7 horas e meia, 8 horas de sono por noite é extremamente essencial porque é nesse momento que o nosso corpo se recupera. E obviamente a alimentação todo mundo sabe, acho que é uma coisa um pouco mais difundida que as pessoas acabam respeitando um pouquinho mais. Outra coisa bem importante é fazer semanas regenerativas. Então, a cada 2 ou 3 semanas de progressão, vamos supor que você está lá com 40 km por semana, você vai fazer 40, 42, 45 km por semana. Faz uma semana regenerativa, que você vai lá para 30, 30 e poucos quilômetros. Então, baixa. Então, você vai 3, só desce uma. Vai 3, desce uma. Ou você pode fazer, quando o volume estiver muito alto, sobe 2, desce uma. Sobe 2, desce uma. Não é linear. Você precisa das semanas regenerativas para o corpo se adaptar, para você descansar também. Fortalecimento muscular, indispensável para quem quer fazer uma prova um pouco mais longa. O músculo precisa estar forte. E além disso, obviamente, o fortalecimento muscular ele vai acabar também trazendo um melhor desempenho, porque o músculo mais forte, você vai conseguir produzir mais potência. Então, o esforço que você faz por quilo corporal, ele é muito menor. Então, faz com que a percepção de esforço seja muito menor e você vai correr uma maratona certamente com muito mais facilidade. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre maratona. É muito complexo, né? A gente fala, às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas um treinamento para maratona, como é que ele funciona? Isso depende muito. É a primeira maratona, é a 8ª maratona, é uma pessoa que corre há 3 anos, é uma pessoa que corre há 10 anos, é uma pessoa que tem 60 anos ou tem 20 anos, é uma pessoa que se alimenta bem, dorme bem. Então, é realmente muito complexo, uma equação muito complexa. É por isso que tem que ser uma ideia individualizada.
Mas o que eu quis trazer nesse vídeo de hoje, basicamente, foi umas coisas muito importantes. Menos de 30 quilômetros, cara, nem cogita fazer maratona, porque é possível que você consiga concluir a maratona, mas a repercussão disso vai ser muito ruim. Você muito provavelmente vai se machucar. Entre 30 e 60 quilômetros, você consegue manter esse nível de treinamento. Quanto mais perto dos 60 quilômetros, maior é a probabilidade de você ir bem na maratona e não terminar tão desgastado. Se conseguir subir para 70, 80 quilômetros, excelente, maravilhoso. Mas para chegar lá, você precisa estar preparado para isso. Não só fisicamente, mas fisicamente também, obviamente, mas também psicologicamente, emocionalmente. A gente precisa estar preparado para receber toda essa carga de treino. Sempre lembrando que semanas regenerativas são importantes. A alimentação, sono e fortalecimento muscular são, basicamente, eu diria que é quase que uma obrigação de todo mundo que vai fazer uma maratona, uma prova tão longa quanto essa. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. A gente se vê aqui na próxima semana. Até mais.